Meu nome é Eliana Defante Peçanha, eu tenho 23 anos e eu nasci praticamente na igreja, eu cheguei muito nova na igreja, né? Eu passei pela EBI, passei pelo grupo de adolescentes, fui educadora, na verdade sou até hoje educadora, mas como educadora eu fui levantada obreira e estou como obreira há 7 anos já. Porém, como nascida de Deus, realmente, né, selada com o Espírito Santo, eu só tenho 5 anos na obra nessa condição. Antes eu não tinha o Espírito Santo, eu não conhecia Deus de verdade. E eu não reconhecia isso. Na verdade, eu vivi uma vida correta, eu aprendi na obra muita coisa, então eu sabia fazer, né? Desde criança a gente aprendi a agir a fé, aprendi a obedecer, aprendi a me submeter. Aprendi a fazer o operacional e eu fazia. Porém, em um atendimento, uma esposa, ela identificou em mim essa ausência de Deus. E ela, muito cuidadosa, porém sincera, disse que eu não, para mim, que eu precisava buscar, que eu realmente precisava me atentar ao Espírito Santo. E entre linhas eu consegui entender que faltava Deus, faltava realmente um novo nascimento. Só que eu não quis aceitar aquilo. Quando a esposa falou pra mim aquilo, eu voltei pra casa com muita raiva, eu voltei pra casa revoltada, na verdade. Eu falei, como assim? Quem é ela pra falar assim comigo? Olha a reação que eu tive, né? Hoje eu até rio da situação porque a gente fala, meu Deus, realmente eu não tinha Deus. E ela começou a me acompanhar, ela insistiu em mim, ela não desistiu de mim. Na primeira semana eu resisti, porém em casa, pensando bem sobre tudo aquilo que ela falou, eu falei, meu Deus, por que eu tô pensando ainda nisso? Por que isso tá me incomodando ainda? Porque se realmente tivesse ocorrido o novo nascimento, isso não seria uma dúvida. Eu passaria por essa situação e seguiria em frente. Mas não, eu permaneci com aquilo dentro de mim e aquilo ali foi me incomodando. Eu comecei a ficar com mais raiva dela, ficar revoltada. Todas as vezes que ela queria me atender, ai meu Deus, ela quer falar comigo de novo. E quando ela começou a pacientemente me contar sobre os frutos, me falar como funcionava realmente a vida com Deus, eu reconheci que eu não tinha o Espírito Santo. E foi um mês muito complicado, foi um mês que eu, meu Deus, tudo que eu vivi até hoje foi uma mentira, por que isso está acontecendo comigo? Eu comecei a ter questionamentos, eu comecei a ter receios, eu comecei a ficar preocupada, eu comecei a reagir de uma maneira perdida, eu me vi perdida naquele mês. Porém, outras coisas que eu identifiquei em mim, que eu pude ter certeza de que não havia Deus. Conforme ela ia me atendendo, o próprio Deus ia me mostrando, olha, você não tem amor por almas. Aí eu começava a ver por que eu não tinha amor por almas, porque eu rejeitava as pessoas, eu era orgulhosa, só queria andar com as pessoas que tinham a mesma vida que a minha, andar com as meninas na igreja que tinham uma condição financeira superior, que tinha alguma coisa para me oferecer. Eram coisas que hoje eu até me envergonho, eu falo, meu Deus, como eu era cega. E nessa condição a esposa continuou me atendendo. Eu passei por esses conflitos durante um mês inteiro. E o pastor iniciou na igreja um propósito de humilhação, onde ele semanalmente ele reunia os obreiros semanalmente na igreja, fazia um propósito de humilhação e chamava lá na frente o obreiro que tinha dúvidas com relação ao seu novo nascimento, obreiros que não tinham certeza da salvação, obreiros que estavam se sentindo inseguros de trabalhar na obra. Ele estava cuidando da gente, né? Na primeira semana, eu resisti, eu me mantive no meu lugar por orgulho, eu não quis ir para lá, eu não quis ir na frente. E a esposa me atendeu de novo na semana seguinte, ela foi falando dos frutos do Espírito Santo, ela foi falando sobre humildade, sobre reconhecer a situação que eu realmente estava. E naquela situação, teve um determinado dia que eu fiquei até com medo de colocar o meu uniforme. Eu falei, não, eu não posso colocar esse uniforme, eu não tenho Deus, como é que vai ser para eu trabalhar na reunião? E naquela semana que eu percebi que eu estava reagindo de uma forma medrosa,
que eu estava identificando a maneira que eu estava tratando o povo, que tudo aquilo que eu sabia fazer saía muito bem, porém não tinha espírito. Saía bem, mas não tinha resultado. Eu conseguia obedecer o pastor, fazer as coisas na obra, no operacional, fazer as coisas corretamente, mas vazia, eu me sentia assim. E juntou tudo isso, juntou essa questão da forma que eu tratava as pessoas, a minha maneira orgulhosa de reagir. Eu não aceitava ser corrigida, uma característica também que eu consegui identificar nesse período, que todas as vezes que alguém me corrigia, a minha reação era me achar certa sempre. Não era a pessoa que estava me corrigindo que estava certa, era eu que estava certa e pronto. Antes eu reagia dessa forma e eu seguia a minha vida, mas depois que os meus olhos se abriram, depois que a verdade foi mostrada para mim, através desses atendimentos, todas as vezes que reagia assim, eu falava, tô errada, caramba, olha como eu tô reagindo. Minha mãe tá falando comigo dessa forma e eu acho que eu tô certo. O pastor falou, eu acho que ele tá errado. Eu não sou a dona da razão, eu comecei a me inclinar, eu comecei a me submeter, eu comecei a entender que realmente algo estava errado. E na terceira semana desse propósito, que o pastor chamou lá na frente os obreiros que estavam nessa condição, eu já não estava me suportando mais. Os conflitos internos eram tão grandes que eu estava a ponto de pedir ajuda a alguém, que eu nunca tinha pedido. Embora a esposa ela tivesse sempre à disposição ali para me atender, eu nunca tinha dito para ela me ajuda. Eu sempre queria me sair superior nos atendimentos, mas não tinha jeito. Naquela reunião, o pastor pregou sobre salvação. Durante a pregação, eu tive o meu encontro com Deus. Eu tive a confirmação de que Ele estava dentro de mim a partir daquele momento, porque eu tive consciência todas aquelas 3 semanas das coisas que eu estava fazendo. Eu reconheci os erros, tudo no meu íntimo. Depois que eu reconheci essa minha postura altiva, depois que eu reconheci a forma que eu lidava com as pessoas, eu identifiquei que não havia Deus, então eu naquela reunião fui decidida. Eu falei, meu Deus, é hoje ou é hoje. Não tem outra escolha, eu não posso continuar nessa condição. Não é justo eu saber fazer tudo o que eu sei fazer, eu executar a obra da maneira que eu executo sem estar bem, sem te conhecer. Então eu fui para aquela reunião pronta. Mesmo sem falar com ninguém, sozinha no meu lugar, eu tinha acabado de ajudar na EBI, então eu estava de uniforme ainda. E fui para essa reunião. Cheguei na reunião, o pastor falou sobre salvação, falou sobre vida com Deus e eu me decidi. No meu lugar mesmo, eu abortei totalmente aquelas coisas que eu fazia. Eu me decidi não fazer mais. Naquele dia eu decidi não mais reagir daquela maneira. Naquele dia eu decidi falar com a esposa. Naquele dia eu decidi muitas coisas. Eu tomei uma decisão de me entregar, sinceramente, para Deus. Depois da palavra, eu recebi uma confirmação de Deus. Veio da palavra no momento em que Deus falou comigo que Ele ia me tirar daquela situação. Eu sabia que eu podia contar com Ele, se eu fosse sincera. Então, eu tinha que dar o meu segundo passo, né? Que depois dessa decisão, depois dessa certeza de que Deus ia ser comigo, depois dessa certeza de que Ele já estava agindo dentro de mim, a partir daquele momento que eu me decidi, o pastor que chamou lá na frente os obreiros que se encontravam na situação que eu me encontrava, que não tinham certeza da salvação, que não tinham tido um encontro com Deus, que não tinham sido selados com o Espírito Santo, e eu fui. Fui, busquei como nunca. Ali eu recebi tudo que eu precisava para realmente ser uma obreira, para realmente servir a Deus. Naquele momento, naquele instante, eu fui salva. Porque Deus viu a sinceridade do meu coração de não querer mais estar ali. Deus viu a sinceridade dentro de mim de não querer mais fazer a obra daquela maneira. Eu amava a obra, eu amava o meu uniforme, eu amava tudo aquilo ali. Mas eu amava só o físico. O principal eu não amava, que eram as pessoas. Mas naquele dia nasceu um amor pelas almas diferentes. Naquele dia nasceu o desejo de servir a Deus no altar. Naquele dia mudou tanta coisa dentro de mim que nem eu mesma me reconhecia. Depois, né,
depois daquela reunião que eu olhei para o lado, quando acabou a busca, eu era a única obreira na frente do altar. Todas as pessoas me olhavam torto, me olhavam, meu Deus, o que aconteceu com a Liana? O que aconteceu com essa menina tão boazinha? Porque eu não tinha nada que envergonhasse o nome de Jesus. Eu não fazia nada que pudesse condenar o caráter, né, do obreiro. Não tinha nada disso. Mas tinha esses conflitos no meu interior que surgiram a partir do momento em que a verdade foi mostrada para mim. Depois dessa reunião, depois desse dia, depois desse encontro com Deus, depois que ali na frente eu fui selada com o Espírito Santo, eu saí daquela reunião completamente diferente. Eu lembro que eu coloquei o uniforme no dia seguinte como no primeiro dia, como na primeira vez, como se fosse realmente a primeira vez. E eu queria atender todo mundo, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Então, em casa eu era uma outra pessoa, ao ponto de minha mãe até falar, Liana, você tá diferente, o que aconteceu com você? Você não tá falando mais do jeito que você falava, você antes tinha uma postura muito altiva, você não se submetia a nada nem a ninguém. Agora, o que tá acontecendo? As pessoas começaram a identificar essa diferença. Eu tinha um relacionamento com um obreiro antes de nascer de Deus e nesse relacionamento a gente tinha projetos de se casar, a gente fazia as coisas certas, tudo certinho, mas depois que eu nasci de Deus, eu identifiquei que ele não tinha nascido. Então eu orava, eu pedia a Deus para Deus colocar dentro dele o Espírito Santo que estava dentro de mim, mas mais pra frente o próprio Deus me mostrou que ele não tinha caráter e eu tive que tomar uma decisão, né, de terminar esse relacionamento, porque não tinha como manter um relacionamento com alguém que não tinha o mesmo Deus que eu tinha. Fora que dentro de mim já havia um desejo diferente, um amor especial pelas almas que não havia dentro dele. Então eu tive que terminar esse relacionamento. Porém, o término foi um pouco complicado porque eu descobri que ele estava me traindo com outra pessoa. Passei por isso, venci isso. E vieram outros problemas que a gente vai enfrentando no dia a dia e com Deus eu tenho total segurança de que eu posso vencer todos eles. Hoje, Deus, ele tem me honrado. Hoje eu vejo Deus na minha vida, eu vejo frutos do trabalho, eu vejo resultado na vida das pessoas, que é o mais importante. E hoje eu estou salva, porque um dia eu absorvi aquelas informações, eu acatei a um atendimento da esposa, eu reconheci que eu não tinha condições de estar ali fazendo aquilo que eu estava fazendo, que era a obra de Deus, na condição que eu estava. E eu recebi tudo que eu precisava para hoje poder fazer a obra dele da maneira que Deus quer.